Nosso convidado agora é um homem intelectual, religioso, seu nome é Ivo José Kreutz, que em dezembro deste 2021 completará 65 anos desde seu ordenamento como padre em 1956. Atualmente, com 91 anos, padre Ivo Kreutz, como é mais conhecido, o senhor vem de uma família de quantos irmãos? Nós somos 13 irmãos. E nasceram aonde? Todos nasceram em Santo Cristo. O senhor, a rigor, é natural de Santo Ângelo. A rigor, sim, porque no tempo que eu nasci, ainda era a República dos Estados Unidos do Brasil e município de Santo Ângelo. Muito bem. Uma família que aderiu à religiosidade na sua maioria. Sim, isso já vem de geração da Alemanha e da França, de onde os antepassados vieram. Dos 13 irmãos, 2 padres e 7 irmãs franciscanas. Confere? 7 irmãs franciscanas. A mais idosa faleceu com 95 anos há 3 meses atrás. Vale uma ressalva que o padre Ivo Kreutz é irmão de Dom Stanislau Kreutz, que foi bispo durante 42 anos, correto? Sim. Da nossa diocese de Santo Ângelo, a qual nós estamos vinculados. Quais eram as dificuldades do seu começo de ordenamento, e aí o senhor faz também a trajetória no tempo, para esse processo de evangelização? Eu gostaria de começar mais no início da paróquia e depois então vem as dificuldades Fique à que vontade. seguem. Uhum. No início, em 1920, como já foi esclarecido, como já foi falado, aqui era uma terra de migração, 14 de julho ainda, e muito acampamento. Ali qualquer um entrava e procurava se situar. E muitos fugitivos da polícia, muitos vinham da Argentina, do Paraguai. Como a gente sabe, a dificuldade era total quanto à estrutura escolar, estrutura social nenhuma, nem salas, nem reuniões, estrutura econômica, tudo no início, de rapina, e a estrutura religiosa absolutamente ausente. Até 1910, a região toda, Santo Ângelo, até Palmeira e a fronteira aqui, pertencia à circunscrição de Santa Maria. E em 1910 foi fundada a Diocese de Uruguaiana e Pelotas. E então essa região aqui começou a pertencer à Uruguaiana. No entanto, era muito grande a paróquia, a freguesia chamada de Santa Rosa, era muito grande. Atingia desde Palmeira, limite de Palmeira das Missões, até Porto Xavier. Então, imagina se viesse um padre cada 2 anos, 3 anos passar, qual é a mensagem que ele podia deixar. E quando o padre Hermenegildo Gambetti foi nomeado pároco, ele nem sabia aonde poderia parar, porque nem casa não tinha. Tinham construído uma capela de madeira, porque tudo era de madeira, mas que servia mais de abrigo para transeuntes. E ele foi começando. Mas, na época, a história do Rio Grande do Sul não está muito bem escrita, é escrita por aqueles que têm mais interesse de escrevê-la.
veio a Revolução de 23, veio a Coluna Prestes, veio a queda de Borges de Medeiros, depois de 20 anos de interventor aqui do Estado. Veio a Revolução de Getúlio em 30, veio a Revolução de 32, a Constitucionalista de São Paulo, veio o Estado Novo. E tudo isso não permitia estruturas firmes e confiáveis. Então, o padre Hermenegildo, ele escreve no livro chamado Tombo, da paróquia, ele escreveu algumas coisas muito preciosas. Ele escreveu que de noite ele perguntava a si se ele tinha sido padre ou o que ele tinha sido. Médico, conselheiro, auxiliar, enfermeiro, doutor, socorrista, indicador econômico. Ele não sabia se tinha sido padre ou não. E ele escreve, então, que ele foi aconselhado por um padre. Ele disse: você é como Jesus, que é tudo para todos, contanto que você tenha amor e caridade. Faça com amor e caridade. E ele não conseguiu ficar sempre ali, fixo. Era perseguido por gente que duvidava de padre. Naquele tempo não havia padre. Diz a história dos antigos, até meu pai contava, que em 1903 passou um padre missionário enviado por Santa Maria e celebrou uma missa ali na pedra geodésica, onde é o Liminha, onde agora eu, com todo o esforço, construí fazer um monumento ao Monsenhor Luiz, meu tio, que foi pároco aqui, que eu quero falar mais sobre ele. Nesse ponto foi celebrada uma missa. E era parecido com a primeira missa no Brasil. Alguns trepados em árvores, outros rindo, outros a cavalo, e outros conversando, e outros tomando cachaça. Mas que em 1903 foi a primeira missa na rua, na esquina aquela do Liminha. Que fique grifado. E depois de 1903 até 10, não houve mais nenhuma intervenção de padre religioso. Alguns evangélicos pastores passaram. Eles certamente vão falar sobre isso também. E a partir de 10, então, pertencendo à Uruguaiana, começou a se pensar em fundar uma freguesia, que se chamava, que foi fundada em 1921 e veio o padre Hermenegildo Gambetti. Mas ele ficou 2 anos, depois teve que fugir, com perseguições, depois veio o padre Torkler, o padre Scheuermann, também ficou só um tempo, e sempre eram tempos vagos, sem padre nenhum, em toda essa área enorme que se formou. Em 1930, foi ordenado 2 dias depois do meu nascimento. Eu nasci 24 de outubro e o meu tio, padre Luiz, foi ordenado 26 de outubro. E em seguida, na outra semana, foi nomeado pároco de Santa Rosa, 1930. E aí ele também veio dizendo: agora eu tenho que fazer o meu plano. E meu plano é professor paroquial. Em toda parte onde eu for, eu tenho uma pequena preparação, ter um professor paroquial.
E ele examinava, devia ser cantor, catequista, participante e um homem de confiança. E também que soubesse alguma palavra em português, se fosse alemão ou polaco. Alguma palavra tinha que saber, ensinar o bom dia, e como vai, como passa, e o resto era na língua alemão ou polonês. Italianos, em geral, não tinham tanta dificuldade de falar. E dali, então, o primeiro problema é professores. Eu perguntei quantas escolas paroquiais, depois de 28 anos de padre aqui, o padre Luiz ficou 28, de 1930 até 58. Quantas escolas paroquiais fundou? Ele disse, olha, não posso dizer, mas passa de 30. Em todo caso, nem todas duraram, mas foi o início de uma alfabetização no meio dessa balbúrdia toda de migrantes e imigrantes e passantes e gente que aprendia alguma coisa. Então, o catecismo era ensinado junto com as primeiras letras. Mas não se ensinava também muita coisa, porque os próprios professores eram formados aqueles que eram mais dedicados, mais consagrados a uma leitura, eles eram professores paroquiais. Escola municipal, parece que em 1930 tinha uma só em toda a vasta região. Nenhuma escola secundária. Então, ele se empenhou de trazer a congregação religiosa, primeiro do Sagrado Coração, depois as franciscanas, Liminha, depois a fundação do Hospital Vida e Saúde, que é o Hospital de Caridade, e tinha mais um pequeno hospital que seria uma espécie de UPA, que onde eram separados, fundou farmácias, mas farmácias populares, e começou a andar. De segunda a sexta, andava pelo mato. De que maneira? Primeiro, um lombo de burro. Depois, conseguiu comprar um cavalo. E mais adiante, onde já tinha uma estradinha para ir, foi de charrete. Em 1932, conseguiu o Chevrolet Pavão 28, que conservou até sair daqui. Até o ano de 60, esse sempre foi reformado um pouquinho, que ele pudesse andar pelo menos onde tivesse uma estradinha. Eu mesmo andei várias vezes, ainda com o Pavão, o Chevrolet. E, de certo, conheceu, né? A história, com os seus registros. Padre Ivo, e o senhor, com a batina, enfrentou alguma dificuldade marcante? Ou a partir de 1956, dava para se dizer que as dificuldades maiores já haviam sido superadas no processo de evangelização? Até um ano só eu fiquei aqui na região, em Cerro Largo, em 57. Depois eu fui para a fronteira. Mas eu nunca tive, assim, oposição grande, maior. Só o aprofundamento maior não se consegue com passagens assim. Eu fiz muitas conferências pelo Brasil afora, para religiosos, para professores, em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Recife, Manaus.
e dei curso em Roraima, em Boa Vista, em Roraima. Então, estava muito fora, viajava muito, porque tinha feito cursos diversos na Europa. Exatamente onde nós queríamos chegar. O senhor também, o senhor estudou ou trabalhou na Europa? Eu mais estudei, mas também trabalhei um pouco. Mas estudei em Roma e na Alemanha, principalmente. O senhor chegou em Santa Rosa em 1988, de volta. É. Quando cheguei aqui em Santa Rosa, eu fiz o primeiro planejamento pastoral. Depois que veio o Concílio Vaticano II, com todas as indicações, fizemos então os exercícios de treinamento de líderes, muitos líderes. Tanto assim que aqui em Santa Rosa era o centro de treinamento de lideranças. Professores, catequistas, ultimamente cursos não só de liturgia, mas de teologia pastoral. Agora ainda, nos últimos anos, cursos à noite com grau superior. E tudo isso não existia. Então, isso foi muito bem aceito, não só pela localização, mas também pela colaboração das pessoas. E o que eu queria acentuar, em 2002, os bispos das 5 dioceses de Uruguaiana, Cachoeira do Sul, Santa Cruz, Santa Maria, Cruz Alta e Santo Ângelo me pediram para estabelecer o Tribunal Eclesiástico para as 5 dioceses. Então, organizei esse tribunal, constituí os juízes auxiliares, os responsáveis para todas as causas que forem pedidas, para todos os cristãos, não só para católicos. E trabalhei até agora, ainda tenho vários, mas devido ao último ano, minha enfermidade, várias cirurgias e muitas vezes no hospital, e faz poucos dias saí do hospital também, e ainda estou em tratamento. Então, eu não estou dando presença pela pandemia também no tribunal, mas ainda estou no tribunal. Só que eu não consigo, de momento, alguém que tenha persistência, preparação intelectual e capacidade prática para continuar. Eu não sei como vai ficar o Tribunal Eclesiástico aqui. Compreensível. Para concluir, Padre Ivo Kreutz, da sua opinião pessoal, nós como seres humanos estamos melhorando ou nós mantemos um padrão secular? O que eu reparo que a consciência em muitas pessoas existe, mas depois da meia-idade. E aí, a aceitação de uma classe de 20 a 40 anos não aceita muito uma experiência, principalmente moral e religiosa, mas que a consciência da necessidade e da responsabilidade existe. Eu creio que isso nós podemos ver na pandemia agora. A consciência de que existe o problema tem, mas quem não observa? Os que têm consciência? Resposta dada. Eu gostaria de acrescentar ainda o monumento ali onde
na frente do Liminha, que olha para todas as direções com as suas asas, que foi construído pelos amigos do Monsenhor Luiz. Ele serve para indicar a direção que uma cidade que é civilizada tem que tomar. Evangelizar, olhar para todos os lados, para toda a realidade, e isso leva para Deus. Então, o Espírito Santo, pelas asas, pelo simbolismo, pelo monumento que foi feito e que é único na entrada de uma cidade, no lugar praticamente da fundação, no polo geodésico da cidade, ali onde também tem a ermida de Santa Rosa de Lima, que Dom Stanislau e eu fomos buscar a relíquia de Santa Rosa de Lima, em Lima, e eu acho que é o único lugar onde eu tenho a relíquia de Santa Rosa. E o Papa, quando eu visitei, ele perguntou: o povo lá venera muito Santa Rosa, que é a segunda padroeira da América Latina, e o que eu havia de responder? Qual é que seria a resposta? Pois é, aqui é muito pouco conhecido, muito venerado em Santa Rosa, mas é Santa Rosa. Que leva Mas o nome. muito obrigado pela licença de eu acrescentar isso aí. Ouvimos o padre Ivo Kreutz, que, se Deus quiser, estará conosco agora em dezembro deste ano, de 2021, comemorando aí 65 anos de batina.